Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema é o seguinte: a Covid-19 pode não acabar e se tornar endêmica no Brasil? Será que a Covid-19 pode não só não acabar, como se tornar uma doença frequente, assim como a gripe e a dengue? Vala, meu Deus do céu, vira essa boca pra lá, né? Mas será que existe essa possibilidade? Essa possibilidade não sou eu que estou inventando. Existem algumas reportagens que foi feita principalmente pela grande BBC, né? Um jornal muito respeitado no mundo, que ele levantou essa possibilidade. Será que a Covid pode se tornar endêmica no Brasil, como ocorre com a dengue e a gripe? Outros jornais até replicaram esse estudo, como foi o G1, como foi o UOL. Será que isso pode ocorrer? Infelizmente, pessoal, existe sim essa possibilidade. Esperamos que não ocorra, né, o que todo mundo torce, mas existe sim essa possibilidade. Mas primeiramente, o que é uma doença endêmica? Uma doença endêmica é uma doença que afeta uma região todos os anos. Todos os anos uma determinada doença ela sempre tem se mantém estável e tem sempre um número de casos esperados que ocorra. Como por exemplo, a gripe, a dengue, a zika, são doenças que todos os anos, ano passado, esse ano, ano que vem, sempre está ocorrendo no Brasil e é uma doença sempre esperada. A gente sempre sabe que vai ocorrer e sempre vem dentro de um número aceitável, um número já estabelecido. Então, isso é uma doença endêmica e sempre ocorre numa região. E a Covid-19 existe sim uma possibilidade de se tornar uma doença endêmica. Vamos ver alguns fatores que podem colaborar para isso. Quais são os fatores que podem colaborar para a Covid-19 se tornar uma doença endêmica no Brasil? Vamos ver. Primeiramente, nós temos uma coisa que aumenta muito, que é a diminuição ou a queda de medidas de prevenção. Pouco distanciamento social, não uso da máscara, pouca higienização. Isso pode colaborar com que os números de casos da doença aumentem muito no Brasil, e é o que está ocorrendo. Se você ligar o jornal, ler a televisão, você vai ver um número de casos muito alto no Brasil novamente, né? Então não parou de cair, o número de mortes também muito alto. E esse é um problema, porque a doença está cada vez mais se espalhando e levando a vida de mais e mais pessoas. Outro problema é a lentidão na vacinação. Esse problema não é só do Brasil, vários países sofrem com isso, mas o Brasil, por ter uma população muito grande, de mais de 210 milhões de pessoas, a vacinação lenta pode ser algo muito ruim, porque vai aumentar o número de vítimas e o número de contaminação enquanto todos não forem vacinados. E está sendo muito difícil nas campanhas do Brasil para que ocorra a vacinação geral das pessoas. Que o ideal é que as pessoas acima de 18 anos sejam vacinadas com o maior número possível para diminuir o número de pessoas contaminadas. E esse é um problema ainda. Outro problema é a baixa testagem de pessoas. Provavelmente você ou alguém da sua família, dificilmente alguém foi testado. Poucas pessoas serão testadas ou foram testadas para a Covid-19. Esse é um problema porque algumas pessoas podem ter o vírus da Covid-19 e não desenvolver nenhum sintoma, mas ser propício a levar esse vírus para outras pessoas. Esse é um problema grave. Se você não testa muitas pessoas, provavelmente você vai ter alguns casos que você não vai conhecer da doença e eles vão se espalhar mais ainda. Outro problema também que nós temos é a baixa fiscalização em alguns locais. Por exemplo, algumas festas com muita aglomeração, principalmente alguns interiores, às vezes tentam se esconder da polícia, né? E um problema sério que está ocorrendo no mundo são as novas variantes do vírus, que são mutações, fazendo com que o vírus ele se torne um pouco mais resistente ou um pouco mais com maior fator de contaminação. Aí nós temos alguns vírus, né, famosos no mundo que estão surgindo, que é a variante de Manaus, aqui do Brasil, a do Reino Unido e a da África do Sul. Na África do Sul, inclusive, a vacina da AstraZeneca teve que ser interrompido o início da vacinação por causa dessa nova variante. O que é essas variantes, né? O que é que elas causam? Quanto maior o número de infectados com a doença, maior a chance de surgir novas variantes. Por quê? Se eu tenho muitas pessoas, existe uma possibilidade de algumas das pessoas terem um vírus com a mutação e essa mutação passar para outras pessoas. E esse é um problema que pode causar alguns mini
mini surtos, né, micro surtos em alguns locais. Alguns bairros, algumas cidades podem ter surto de uma variante diferente ou mais forte desse vírus. E pode ser, né, e o pior é que pode ser necessário novos estudos para desenvolver uma outra vacina só para essa variante. Parece uma possibilidade difícil de ocorrer, mas ocorre frequentemente com a gripe. O vírus da gripe é a influenza. Todos os anos existem novas variantes e novas mutações fazendo com que surjam novos vírus da influenza. E assim tem que desenvolver todos os anos novas vacinas para a gripe. Se a Covid-19 se tornar isso, assim como a gripe, vai ser um grande problema mundial. Vai ser um problema muito grande mesmo. Por isso que é necessário diminuir o número de infecções de pessoas. Porque quanto mais pessoas forem infectadas, maior a chance de surgir uma mutação e uma variante desse vírus tão perigoso que é a Covid-19. E o que podemos fazer? Enquanto nós não formos vacinados, nós devemos ainda manter o uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, evitar locais aglomerados. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, nós estaremos colaborando para que essa doença não se torne endêmica e não acabe com a vida de mais pessoas. Então, faça a sua parte. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e tchau, tchau.